Nós estamos assim. Nós vamos... Irmã Lúcia, pode vir cá também. Vamos ouvir um pouco sobre o que a irmã Lúcia tem para nós. Tem da parte de Deus essa manhã. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito à vontade, né, em saber que meus filhos fazem parte daqui. Graças a Deus nós fizemos uma boa viagem, apesar que eu não gosto de avião. Eu dormi a noite toda, então foi bom. E viemos aqui, né, com esse propósito de estar aqui abençoando também a família do Senhor e sendo abençoado. Né? Nós amamos esse lugar, principalmente meu marido, que ele vem, eu não venho. Então, o amor dele é maior por esse lugar. E nós estamos diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Aonde quer que Ele nos leve, queremos ser bênção e ser abençoado. A palavra de Deus diz em Salmo, capítulo 23, que todo mundo conhece, né? Todo mundo cita, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a gente esquece do versículo 6, que diz: eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Às vezes a gente esquece dessa parte. Então, que todos os dias você possa sentir, falar e dizer e viver. Como o salmista diz, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E aí a gente não vai ver crente de cara feia, a gente não vai ver crente derrotado, a gente não vai ver crente desanimado, porque ele sabe que a bondade e a misericórdia estão seguindo ele. Amém? Se está seguindo, continua firme, feliz. E daqui a pouco ele vem e a gente vai viver para sempre ao lado dele nas mansões celestiais. Amém? Deus abençoe. Bem, irmãos, vamos ficar de pé, vamos abençoar a vida do pastor Lael, que ele possa ser usado por Deus. Estenda sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, ó Deus. O Senhor tenha, Pai, conduzido até aqui, Senhor, para falar do teu amor, da tua palavra. Senhor, ajuda do Senhor nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Abra nossa mente, nosso intelecto, Senhor. Que teu filho, ó Pai, possa ser, ó Pai, bênção, Senhor, nas tuas mãos neste momento, ó Deus. Que ele possa continuar, ó Pai, ministrando, Senhor, na igreja do teu povo, ó Pai, com unção, com poder, com autoridade, com graça e com sabedoria, Deus. Teu Espírito Santo seja sobre ele a cada dia, Senhor, conduzindo, ó Pai, sobre todas as coisas. É o que nós pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado, meu irmão. E no primeiro dia da semana, estavam todos reunidos na sala, e Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Que bom, irmão, estar aqui nessa manhã, mais uma vez. Sou muito grato a Deus por outra vez visitar vocês aqui, é uma alegria muito grande. Eu nem preciso dizer muita coisa, porque minha cara já fala, não é? O quanto eu sou feliz de poder pisar outra vez em Portugal, principalmente na casa do Senhor, no meio da sua família. Estou aqui, eu estou em casa, tá bem? Muito obrigado pela recepção, obrigado, meu irmão, por vocês serem tão amorosos, carinhosos e receptivos, tá bom? Desta vez, eu estou muito bem acompanhado. Como vocês viram, né, essa é a mãe da Ilha. Agora vocês podem entender porque a Ilha é bonitinha. Não é? É engraçadinha ela, pois ó. Puxou a mãe, não tem nada com o pai, ou tem? Acho que não sei, né? Amém. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas durante todo o tempo da vida da gente, nós morávamos em Pernambuco. E morávamos bem na região da praia, no litoral, perto do Recife.
E há alguns anos atrás, a nossa filha mais nova, ela viajou para Blumenau, Santa Catarina, e fica assim a uns 4 horas de viagem, né, de avião. De avião, né? São 3.250 quilômetros de Recife. 3.250 quilômetros dá uns tantos Portugais, né? E aí, o que acontece? Ela lá, a Ilha aqui, e a gente precisava resolver para onde a gente ia, porque estávamos terminando o contrato do arrendamento da nossa casa. E para onde a gente vai, e começamos a trabalhar com os documentos para vir para aqui. Tá ruim o microfone? Quer que mais perto, mais longe? Vocês me dizem. Mais perto? Desculpa. Todo mundo tem esse problema. Eu vou baixando. Mas a voz é essa mesmo, não muda não. Eu queria ter a voz do Cid Moreira, mas não deu. Pois é, e aí, de repente, alguma coisa aconteceu, os documentos não deu tempo, e a gente embarcou tudo para Blumenau. O carro foi num caminhão, e os móveis também em outro, e a gente foi de avião. Chegamos lá, no apartamento sem nada, ficamos esperando os móveis chegarem e o carro depois. E hoje nós estamos morando em Blumenau, e por acaso, não muito depois, eu consegui começar trabalhando num centro de reabilitação, uma comunidade terapêutica para dependentes de droga. O pastor, que era o coordenador geral de lá, logo me conheceu. Estávamos fazendo parte de uma igreja ali, e ele disse: eu quero falar com o pastor Lael. E ele, conversando comigo numa pequena entrevista, disse: quero que você trabalhe lá. E a princípio eu era apenas no setor administrativo. Para quem não sabe, eu não sei se vocês devem entender, a comunidade terapêutica para dependentes é um setor onde a gente acolhe essas pessoas, alguns de rua, outros não, que têm problemas com consumo excessivo de drogas. E aí a gente trabalha com 45, 50 pessoas ali, né, dos mais diversos, que não preciso dizer aqui. E a princípio eu estava só no administrativo, e depois a pastora que trabalhava nessa parte terapêutica teve que sair da comunidade. E aí me colocaram na parte de terapia pastoral também. Então hoje eu faço terapia pastoral e administrativo na mesma comunidade. E logo pensei que agora, quando é que eu vou ter umas férias? Quando é que agora que eu vou conseguir me soltar um pouco para poder visitar os irmãos? E aí ficou naquele impasse, e essa mulher aqui, que vocês viram, a Lúcia, agarrou o telemóvel, e em 2 minutos ela disse: nós vamos. Eu falei: como assim? Eu não pedi férias, eu não tenho como sair, hoje eu estou trabalhando. Ela disse: nós vamos, já comprei a passagem, os bilhetes. E eu tive que sentar com o meu chefe, o Fabian, e disse para ele: olha, aconteceu uma coisa muito grave, um acidente. Que foi? A minha mulher pegou e comprou 2 passagens para Portugal. Ele parou e regalou o olho e disse: que bom. Eu disse: não, que bom o quê? Eu não posso. Ele disse: pode, vai embora, né? E aí, graças a Deus, pela coragem de Lúcia, hoje eu estou aqui. Porque se fosse eu também, a gente estava programando, e ela disse: quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai? Eu disse: eu não sei. Ela disse: a gente vai. E ela é meio assim, tá? Hoje ela falou assim, bem calminha, assim, bem acanhadinha, mas se deixar soltar, tu vai ver, ela lagoana. Sou muito grato a Deus pela vida de Lúcia na minha vida, né? E é assim que acontece, né? Deus faz as coisas bem milagrosas. Amém? Que pena que o pastor Brian não está aqui com a gente, né? Eu gostaria que ele estivesse, mas eu acho que vou estar com ele hoje à noite lá em Charneca, né? Mas tudo bem. Irmãos, eu havia combinado com o pastor, mesmo sem ele pedir, eu falei para ele um tema que eu iria falar hoje aqui. Mas as coisas de Deus é meio assim, né? A gente pensa numa coisa e termina outra. E aí
foi mudado, então, o tema, e vocês vão entender. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, e quem não, acesse seus smartphones. Agora a gente tem que falar assim, né? Antigamente, no meu tempo, né, era assim, abram suas Bíblias. Hoje é, acesse seus smartphones. Tá bom também, né? É palavra de Deus, né? Não sei daqui mais 30 anos como é que vai ser. O que é que vai dizer, né? Acho que a telinha, só olhar para a mão assim, já tá, né? Não sei. Com a tecnologia do jeito que vai, não é? Gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 26. Uma das passagens mais conhecidas para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Mateus 26, 26. Se a multimídia quiser, pode ajudar aí no telão, não sei. Olha, ó, já está. Então, deixa eu ler ali, porque fica mais tranquilo. Todos acharam? Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. Continua. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Curvem suas cabeças. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela inspiração do Espírito Santo na vida daqueles homens no passado, de forma que eles tiveram a brilhante ideia de escrever todas essas coisas para que hoje nós fôssemos abençoados, Senhor, edificados e consolados. Abençoa a tua igreja hoje aqui, que nós possamos, Senhor, desfrutar deste lindo texto para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, como vocês sabem, Jerusalém estava vivendo uma festa, e a festa da Páscoa era uma festa muito, muito interessante em Jerusalém, em todo o Israel, claro, mas como Jesus estava ali na capital, no centro, ele pediu aos discípulos que arrumassem um lugar especial, arrumassem uma mesa, arrumassem a comida para eles comemorarem a Páscoa. E os irmãos sabem que a Páscoa era uma refeição que eles faziam comemorativa, referente à saída deles, do povo de Israel, do Egito. Então, naquela mesa, vocês devem lembrar, havia elementos que representavam a história de Israel no Egito. O cordeiro assado, a pasta de uva, os pães asmos e as demais coisas, a tigelinha com água salgada, aquelas coisas todas. E ali, aquela refeição era muito simbólica. Tudo que eles comiam, e eles tinham uma prática de comer dentro do programa, cantando alguma coisa, recitando alguma coisa e comendo, né, fazendo menção a tudo aquilo. Então, cada um nas suas casas, cada um nos seus lares, com suas famílias, era uma coisa muito organizada. E Jesus disse: nós não temos família, então vamos, como família, fazer isso. E eles sentaram uma mesa e comeram. Vocês notam que o versículo diz: enquanto comiam, isso significa que eles já estavam comendo a Páscoa, já estavam jantando aquela refeição simbólica da Páscoa. E depois Jesus aproveitou esse ensejo dessa festa e adicionou mais alguma coisa. Ele disse: nós vamos
concluir isso com algo mais. Ele estava pensando no seu programa que iria fazer aqui uma diferença. Até aqui é Páscoa, Israel, Velho Testamento, tal. Mas daqui para frente vamos pensar numa nova história, numa nova meta, algo novo para a gente. E ele introduziu alguma coisa que não era tão novo assim para os judeus, para o povo de Israel. Não era tão novo, porque isso já acontecia, já existia entre eles de alguma forma, e aqui e ali eles realizavam isso como também uma simbologia especial. É o que eles chamam de kiddush. Kiddush no hebraico é um lanche, não é uma refeição, é uma comida especial para significar algo. Por exemplo, quando você quer conhecer alguém melhor ou quer tratar de algum assunto específico, quando você quer fazer algum acordo, você diz assim, vamos nos encontrar, vamos, aonde? Lá no Almada Shopping, é assim que chama? Fórum, Almada Fórum, e vamos tomar um café. E lá você espera não encher a barriga, você espera não fazer uma refeição, você espera tomar um cafezinho com alguma coisa, uma bolacha, um bolinho, uma coisa que vocês imaginam na época. E ali vocês vão conversar, vão tratar de um assunto especial, não é assim? É, né? Pronto. Então, o kiddush era exatamente isso. O que Jesus fez naquela noite foi um lanche, que é assim como a gente chama, especial e muito simbólico, representando algo diferente. Deixa eu lembrar vocês, então. Gênesis capítulo 14, se quiserem colocar aqui, Gênesis capítulo 14, versículo 18, nós vamos voltar no tempo e a gente vai lembrar de alguma coisa sobre isso. Coloca aí, por favor. Gênesis 14, 18. Olha isso. E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Mais um. Consegue? O seguinte, já está? E abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Mas o quê? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Voltando aqui, nós temos um personagem, uma personagem estranha, porque não tem começo nem fim, não tem história, tal, aquela coisa que a gente já sabe. Aparece Melquisedeque. Abraão tinha vindo de uma guerra, e aí, de repente, aparece essa pessoa. Melquisedeque não é o nome dele. Melquisedeque é um título. Não sei o nome desse senhor. Em hebraico é Malquisedeque. Duas palavras. Malquisedeque, que quer dizer meu rei é justo ou meu rei é justiça. E ele era sacerdote de Shalem. Shalem parece Shalom, né? Então parece que era uma cidade, a cidade de paz, alguma coisa assim, que pode ser então a futura Jerusalém depois de muitos e muitos anos. Aparece essa pessoa, vai visitar Abrão, e ali eles comem pão e vinho. Não era uma refeição, era apenas um lanche, um kiddush,
para fazerem aliança, para estarem ali trocando o pão e o vinho juntos, numa celebração simbólica, solene, bonita, diante de Deus, porque estava ali o sacerdote e o Abraão de Deus e o Deus de Abraão, então estava ali, não é, formado ali aquele grupo para simbolizar alguma coisa. Deu para entender? Então o pão e o vinho já era normal entre eles. Vamos mais para frente um pouquinho. Êxodo capítulo 18, versículo 1. Êxodo 18, 1. Eu vou ler ali na tela, porque aí vocês acompanham juntos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, já está vendo que ele era sacerdote, então ele era religioso, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Então ele não sabia o que tinha acontecido. Vocês lembram que Zípora voltou para casa e ele recebeu Zípora em casa e Moisés ficou só e trabalhou todas as pragas no Egito, aquilo tudo. O povo de Israel saiu, entraram no deserto, foram caminhando e Jetro veio de Midian e encontrou eles mais na frente no caminho. Vamos ver o versículo 12, então, para a gente já adiantar. Versículo 12. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Os outros versículos eu não li, mas depois você vai ver que Moisés contou tudo que Deus tinha feito, e aí o versículo diz assim, a passagem diz assim, e Jetro disse, agora sei que esse Deus de Israel é um Deus tremendo e que faz coisas maravilhosas. Ele não estava sabendo de nada. E aí ele parece se converteu, entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o único poderoso, o Senhor, se converte a Deus e aí está lá. Convida, então, para comer. Então vem Arão. Arão era o quê? Sacerdote. E acompanhado dos seus anciãos, que eram pessoas ali que estavam também entendendo o assunto, e comeram pão. Não aparece o vinho, mas parece que esse momento aqui não era um momento de comer e comer. Era um momento de kiddush, para dizer assim, estamos com um visitante aqui, que se converteu, que entendeu o poder de Deus em nossas vidas, os milagres que ele fez, então vamos aqui celebrar um kiddush para comemorar esse momento. Então isso aconteceu várias vezes, não é? A realidade é a seguinte, irmãos, é que a gente precisa voltar no tempo ou abrir os olhos para outras culturas para a gente entender uma coisa. A essência da divindade, registre isso, ela habita na matéria, isso é uma regra. A essência da divindade habita na matéria. Por exemplo, vamos pensar em outros povos, tantos povos antigos como contemporâneos. Vamos pensar em outros povos. E os outros povos têm outros deuses, ou têm o seu deus especial. Por exemplo, lembra em Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, havia um deus lá. Lembra na época de Sansão, e havia os filisteus e eles tinham um deus lá, o deus Dagom. Você lembra na época passada, onde cada povo ali tinha deuses diferentes, Astarote, e por aí afora, não é? Baal e tudo mais. O que acontecia? Aqueles povos, eles levavam comida para os seus deuses, não é? Levavam comida para os seus deuses e depois comiam essas comidas. Então pensa comigo, eu tenho um Deus qualquer, vamos lá, não é o Deus de Israel, eu sou um povo estranho, e aí eu tenho um Deus. E aí eu decido
adorar esse Deus. E eu tenho ele ali em algum lugar, é um Deus, uma imagem, e eu acredito que esse Deus é um Deus que tem poderes, não é? E aí eu decido adorar ele. Mas aí, junto com essa adoração, eu levo uma certa comida para esse Deus, que a gente chama de oferenda, um sacrifício, uma oferta de manjares para esse Deus. Aí eu levo essa comida para esse Deus. E eu faço lá minha devoção, minha adoração, e eu entrego essa oferta, essa comida para esse Deus, e talvez eu deixe lá por um dia, por 2 dias, não sei como, se vocês leem o livro de Daniel, vocês vão ver que isso acontecia. Eles levavam a comida para o Deus, deixava lá por um tempo. Depois Paulo fala sobre isso, não é? E aí depois eu vou lá e como essa comida. Na minha cabeça, a ideia é que se eu entreguei essa comida para esse Deus, essa comida passou a ter a essência desse Deus. Vocês estão entendendo? Depois eu vou e pego e como essa comida. A minha fé é que se eu como essa comida, eu vou ter a essência desse Deus em mim. Não é assim que acontece lá do outro lado, nas trevas? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Lá nas trevas é assim. Vai ser consagrado a um negócio lá, que não precisa dizer os nomes, e aí eu passo 7 dias, vestido de branco, rabo cabeça, não sei o quê, faço aquilo lá, tal, e encho um negócio ali, deixo aquela comida apodrecer ali dentro daquela entidade, depois eu como aquilo, e não se sabe explicar como aquela pessoa fica poderosa, fica cheio de poderes. Não é brincadeira não, é verdade. Se eu chamar, vem, se eu mandar ir, vai, não é assim? Estou entendendo. Se eu quiser fazer, eu faço. Nada bom, mas o ruim acontece. As coisas ruins. Então eu fico cheio daqueles poderes. E aí você já sabe onde eu quero chegar. Você já sabe onde eu quero chegar. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, e estamos diante dessa mesa. E essa mesa nada mais é do que uma oferta a Deus. Uma oferta a Deus, que nós planejamos para o primeiro dia do mês trazer essa oferta a Deus. E deixa eu lembrar como foi que Jesus falou. Por quê? João capítulo 6, versículo 53. É isso? 6:53. Diz assim, ó. Olha que estranho. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Hoje a gente diz glória a Deus, amém, Jesus, que legal, amém. Mas vocês imaginem Jesus dizendo isso na mesa com os discípulos, e os discípulos olharam e disseram, pera. Eu aprendi desde cedo que não pode comer carne nem sangue. Misturado não, posso comer uma carninha assada, mas com sangue, Jesus, está me tirando? Que conversa é essa? Irmão, vamos lá, quem comer minha carne e beber meu sangue, isso não é canibalismo? Ou não é? Tá estranho, né? Mas até Jesus abrir a cabecinha daqueles caras para eles entenderem o que Jesus estava dizendo, demorou. Hoje é fácil, hoje encaixa muito bem. Mas Jesus estava dizendo, gente, eu quero que vocês entendam, não é transubstanciação, não é consubstanciação, é apenas um kiddush, é apenas um simbolismo, é apenas uma maneira de você entender
que esse pedacinho de pão representa a minha carne e esse copinho de vinho representa o meu sangue. Então, se nos povos antigos eles levavam a comida para os deuses, ofereciam, depois comiam e ficavam poderosos, então se eu como esse pãozinho e bebo esse vinho, o que vai acontecer comigo? Isto não é, irmãos, isso não é apenas um lanchinho que a gente vem no primeiro domingo do mês para comer e beber e dizer assim, foi legal, como é que foi a ceia? Foi joia. Como é que foi o culto hoje? Legal, foi bênção, foi giro. Não foi só giro. Eu fui lá e ofereci esse banquete diante de Deus. E esse Deus disse que esse pão e esse sangue representam Ele. Não está somente uma essência, vai muito mais que isso. E quando eu como e quando eu bebo, eu internalizo Jesus dentro de mim. Cara, se o Popeye que comia espinafre ficava daquele jeito, imagina você comendo um pedacinho do próprio Deus. Como é que você não vai se sentir? Espero que você tenha entendido muito bem e você vai sair daqui assim de peito inflado, quando botar o pé do lado de fora, vai dizer assim, rapaz, agora eu estou com Deus dentro de mim. O negócio é forte, é ou não é? Por isso, irmãos, que Paulo, e não Paulo só, a Bíblia toda nos adverte a não comer comida sacrificada a ídolos. Lembram disso? Parece brincadeira, mas não é. Quando Daniel chegou em Babilônia, os caras disseram, olha a mesona aqui, pode comer das iguarias do rei. Daniel disse, não, senhor, eu sei que esse negócio passou lá no templo, não foi? Passou lá no templo e ofereceram lá X, Y e Z, e eu não vou comer desse negócio, porque dizem que quem come desse negócio fica meio estranho, fica meio zoró. Não dá para mim, não. E ele diz, eu prefiro comer frutas e verduras e ficar aqui na boa. Não vou comer desse coisa aí. E depois Paulo também disse, gente, ó, se vocês souberem, lá nas cartas dele, que esse negócio passou lá no templo e oferecido a ídolos, e as pessoas disserem isso, não coma. Apesar de que Paulo era muito mais tranquilo em dizer assim, comendo ou não comendo não vai fazer diferença. Deus é a mesma coisa, né? Tanto faz. Ele não tem poderes. Mas não façam isso porque por causa da adoração deles lá. Então eles ofereceram lá. Então não façam isso, porque vocês não vão misturar, não podem fazer sacrifícios aos deuses, aos demônios e também a Deus. Não comam comidas dos demônios, não comam comida de Deus. Então, divide a coisa direitinho, para ficar organizado. Portanto, a ceia, irmãos, é internalizar a própria essência de Jesus. Quando você come o pão, quando você bebe o vinho, você entende que isso é remédio para a tua alma. Isso é antibiótico. Isso é antídoto para as coisas desse mundo. Se o mundo lá fora sabe que comendo as porcarias deles dá certo, como é que eu, sendo cristão, como é que eu, sendo discípulo de Jesus, como esse kiddush, achando que não há problema algum? Tanto faz. Por isso que Paulo disse, ó, quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo faz um tratado teológico, naquele capítulo 11 de 1 Coríntios, e explica melhor sobre isso. Quero que vocês entendam, irmãos, que quando vocês estiverem juntos, vocês formam o corpo. Então estejam aqui e considerem o corpo. Você faz parte do corpo, somos um. E quando comemos para nos alegrar, para nos edificar, para nos consolar e também para sarar, porque somos um. Paulo dá essas instruções e a igreja de Corinto era uma igreja que praticava o culto ágape,
vocês sabem disso. Praticava um culto, não se sabe se primeiro dia da semana, se era um mês, se era, não se sabe exatamente. Mas, de alguma forma, a igreja se reunia e eles faziam, como é que vocês chamam aqui, uma troca de pratos? Um convívio. E aí cada um trazia seu lanche, cada um trazia sua comida de casa. E a igreja de Corinto era uma igreja formada por ricos e pobres. Era uma cidade grande, uma cidade portuária, e havia essas duas classes de pessoas, pelo menos. Os mais abastecidos vinham mais cedo para a igreja, e quando eles chegavam, comiam primeiro, e comiam muito, chegavam até a embriagar-se. E os servos chegavam depois, talvez depois de ter terminado o trabalho, se arrumado em casa para poder vir. Quando eles chegavam, não tinham mais comida. E, por acaso, esse culto, né? O convívio continua. A gente faz um convívio, mas o culto mesmo parece que acabou com o tempo, porque os irmãos começaram a entender que isso dava problema. Dava problema, né? Quando misturava crente com comida, porque crente nem fuma nem bebe, mas come, que é uma beleza. E aí deu problema, então disseram, não, vamos diminuir essa coisa, vamos melhorar para que não misture as coisas. E Paulo codificou isso, para que entendesse o que era. E hoje, irmãos, nós estamos prestes a celebrar esse momento. E cada um de vocês, quando tomarem o pão e tomarem o vinho, o copinho e o pedacinho de pão, lembrem-se disso. Jesus disse, quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Isso é mais forte que espinafre. Quem é da minha época lembra do amendoim do Pateta. Alguém lembra não, né? Olha aí, tá vendo como eu sou? Isso são as cães brancas, lembram disso? É bem diferente. Então, pela fé, nós estamos internalizando a essência de Jesus em nós. Quando você levanta daqui e sai na rua, você sai um discípulo, um cristão, como eles chamaram em Antioquia. O que é um cristão? É um mini Jesus. Um mini Jesus. Para onde você for, e onde você tocar, por onde você andar, o que você falar, o que você viver, tem poder. Porque o poder é dele. Curve sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade gloriosa, maravilhosa, de estarmos juntos como família, de podermos, Senhor, apertar a mão, abraçar, de poder, Senhor, nos sentir em comunidade. Obrigado, Senhor, porque Tu te dividisse para nós. Tu, Senhor, na cruz, te oferecesse para que nós pudéssemos levar um pedacinho de Ti. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Que cada crente aqui, Senhor, ao comer e ao beber, sinta-se fortalecido, fortificado, curado, extraordinariamente diferente, Senhor, dos demais, para a glória do Teu nome. Para que esse mundo veja, para que esse mundo saiba. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e esta igreja seja abençoada neste dia.